A alquimia ocupa um lugar único na psique coletiva da humanidade. Passamos milênios a fazer a transição do instinto para a razão, cujo culminar levou à era do iluminismo, uma mudança cultural radical. Nossos ancestrais, porém, viviam por impulso instintivo, e não pelo raciocínio lógico. Não pensamos em nossas ações, simplesmente as realizamos. Formas de pensamento, gestos universalmente compreensíveis e muitas atitudes seguem um padrão que foi estabelecido muito antes de o homem desenvolver uma consciência reflexiva. As pessoas não têm ideias, e ideias têm pessoas. Foi o psiquiatra e psicólogo suíço Carl Jung quem reconheceu que, no nosso mundo cada vez mais racional e materialista, estávamos a privar-nos do nosso mundo interior, o inconsciente, que é a raiz do nosso ser. Isto não significa que devemos regressar a um modo de vida primitivo, mas antes reconhecer a unilateralidade da nossa mente racional moderna, que apenas olha para o exterior. Devemos nos reconectar com o inconsciente. Podemos então informar a nossa vida consciente e racional, criando um diálogo com o inconsciente, através de sonhos, mitos, símbolos e rituais. O sonho é uma pequena porta escondida nos recônditos mais íntimos e secretos da alma, abrindo-se para aquela noite cósmica que era a psique muito antes de haver qualquer consciência do ego, e que permanecerá psique, não importa quão longe a nossa consciência do ego se estenda. Em seus 50 e poucos anos, Jung descobriu a alquimia e dedicou os 30 anos restantes de sua vida a estudá-la, que ele praticamente desenterrou do monturo do passado, pois era considerada pseudociência, uma relíquia esquecida da história e campo desprezado da investigação que ele subitamente reviveu. No entanto, a alquimia era tudo menos pseudociência. Os alquimistas procuraram compreender a natureza da realidade usando teorias, experimentos e equipamentos. Pensar que a alquimia é uma pseudociência é um anacronismo, atribuindo ideias modernas a períodos mais antigos da história. Tudo o que a mente moderna não consegue definir considera insano. A alquimia pode ser abordada de diferentes maneiras. Os historiadores da ciência veem-na como a antecessora da química e despojam-se de todos os aspectos simbólicos e míticos. Na verdade, o nome química deriva de alquimia, alquímica. A química é a desacralização da alquimia, e a alquimia é a sombra da ciência moderna. O foco aqui está nas operações químicas, descobertas e equipamentos. Com seus experimentos, os alquimistas criaram substâncias quimicamente puras para fazer vidro, perfumes, tintas, pólvora e muito mais, além de inventarem a destilação do álcool. Os historiadores da religião, por outro lado, concentram-se nos direitos históricos, nos mitos e nos símbolos ligados às obras alquímicas. Uma dessas pessoas é o historiador romeno da religião Mircea Eliade, que escreveu sobre isso em seu livro De Forge et de Crucible. O foco principal de Jung, entretanto, não era como historiador, mas sim como ver a alquimia de uma perspectiva psicológica. Ele escreve: a redescoberta dos princípios da alquimia passou a ser uma parte importante do meu trabalho como pioneiro da psicologia. Em seus 50 anos, Jung desenvolveu a maior parte do que é conhecido como fundador da psicologia analítica, e tipos psicológicos, complexos, arquétipos, sincronicidade, o inconsciente coletivo, o self, individuação e muito mais, que ele vinha estudando e desenvolvendo desde seu rompimento com Freud. Agora, seu foco era reforçar suas ideias de que o inconsciente coletivo é uma realidade, isso que ele observou em muitos de seus pacientes, e que o self se desenvolve por meio da individuação, e ele se interessou em encontrar outras fontes como material comparativo para sua psicologia. Ele chamou isso de método de amplificação, que permite aumentar o volume do material inconsciente, usando paralelos alquímicos, mitológicos, religiosos e culturais. Jung finalmente encontrou o elo perdido, ao escrever, mas quando comecei a entender a alquimia, percebi que ela representava o elo histórico com o gnosticismo e que, portanto, existia uma continuidade entre o passado e o presente. Fundamentada na filosofia natural da Idade Média, a alquimia formou a ponte, por um lado, para o passado, para o gnosticismo, e, por outro, para o futuro, para a psicologia moderna do inconsciente. Jung descobriu que muitos dos símbolos alquímicos abordavam a mesma coisa que ele buscava em seu trabalho psicológico anterior e eram surpreendentemente semelhantes às imagens oníricas de muitos de seus pacientes. Ele acreditava que os símbolos alquímicos eram produtos do inconsciente coletivo que apareciam às almas atormentadas dos alquimistas, precursores de sua psicologia analítica.
Antigos textos alquímicos nos fornecem uma riqueza de insights simbólicos sobre a mente humana e os comportamentos humanos que continuam a ser de vital relevância. Jung foi apresentado à alquimia pela primeira vez quando seu amigo Richard Wilhelm lhe enviou uma cópia do antigo livro alquímico taoísta da vida, O Segredo da Flor Dourada. Jung percebeu que o Tao era um método para reunir o que estava separado, a saber, a consciência e o inconsciente, a fim de alcançar a totalidade psíquica por meio de uma união de opostos, que Jung chama de self. Esta é uma ideia alquímica que ocuparia Jung pelo resto de sua vida, culminando em sua última grande obra Mysterium Coniunctionis. No início, Jung hesitou em abordar a alquimia, percebendo quanto trabalho isso envolveria. No entanto, ele chegou à conclusão de que isso tinha que ser feito, pois havia muita coisa enterrada no assunto da alquimia que era importante para uma melhor compreensão de nós mesmos. Jung começou primeiro com a alquimia oriental, mas logo a alquimia ocidental se tornou seu foco principal. Antes de nos aprofundarmos na alquimia, exploraremos primeiro a ideia de totalidade e do ser. Todos nascemos inteiros, mas somos fragmentados à medida que ganhamos um sentido de eu. Isso é conhecido como eixo ego-eu, onde a primeira metade da vida é a separação do ego-eu, e a segunda metade da vida é a reunião do ego-eu. Existe uma linha que liga o ego ao self, como um canal. Jung escreve, o eu não é apenas o centro, mas também toda a circunferência que abrange tanto o consciente quanto o inconsciente, é o centro desta totalidade, assim como o ego é o centro da consciência. Quando o ego se torna a única fonte de identidade em nossa vida, desconsideramos a outra metade de nossa personalidade, o inconsciente, resultando em unilateralidade e dissociação psíquica. Nossa tarefa é recuperar a unidade original que tínhamos quando crianças, antes de desenvolver o ego. Isto é conhecido como totalidade original, o eu original. Tornar-se como uma criança não é uma regressão, mas uma recuperação da unidade. Embora também possa assumir uma forma negativa se procuramos o círculo protetor da mãe e não queremos assumir a responsabilidade de nos tornarmos independentes, isso é visto no chamado filho varão o que nunca o cresceu. Todos nós temos uma criança interior arquetípica em nós, mesmo à medida que envelhecemos, se a ideia de puera eternus ou juventude eterna, integrar este arquétipo na nossa idade adulta pode ser altamente benéfico. Para Nietzsche, a criança é a metamorfose final para nos tornarmos quem realmente somos. A criança é inocência e esquecimento, um novo começo, um jogo, uma roda automotora, um primeiro movimento, um sim sagrado. Brincar é uma parte essencial da nossa vida e, infelizmente, é colocado em segundo plano quando crescemos e desenvolvemos o nosso ego, embora inconscientemente ansiamos por isso. As crianças projetam significado nos objetos e vivem no animismo, onde os objetos são animados em formas vivas. O sujeito está mais conectado com objetos. Jung escreve, do princípio dinâmico da fantasia é a brincadeira, uma característica também da criança e, como tal, parece inconsistente com o princípio do trabalho sério. Mas sem brincar com a fantasia, nenhum trabalho criativo jamais nasceu. A dívida que temos com o jogo da imaginação é incalculável. Integrar nossa criança interior leva a um estado elevado de consciência, que não possuíamos quando nascemos. Nascemos integrados, desintegramo-nos e devemos reintegrar-nos, esse é o processo de autorrealização. Não há integração sem desintegração. A totalidade é alcançada através de um trabalho interior constante, e só depois de 100 dias de trabalho consistente, só então a luz é genuína, só então se pode começar a trabalhar com o fogo espiritual. A luz é um estado agudo de consciência que revela áreas do inconsciente que geralmente estão cobertas. Jung escreve, já é hora de percebermos que é inútil louvar a luz e pregá-la se ninguém pode vê-la. É muito mais necessário ensinar as pessoas a arte de ver. Tornar-se inteiro não é um processo linear, mas sim de circunvolução, um processo em que tudo se relaciona com o centro. Jung escreveu, comecei a compreender que o objetivo do desenvolvimento psíquico é o eu. Não existe evolução linear, há apenas uma circunvolução do eu. Essa percepção me deu estabilidade e, gradualmente, minha paz interior retornou. Eu sabia que, ao encontrar a mandala como expressão do eu, havia alcançado o que era para mim o máximo. Talvez outra pessoa saiba mais, mas eu não. Estar no centro é estar aliviado da ansiedade, do sofrimento e da desesperança, que são os aspectos da borda do círculo, o temporal, de dinheiro, prazer, fama,
poder, etc. Um manuscrito medieval retrata um rei que vive na borda da roda, que se move num processo interminável de estou reinando, eu reinei, perdi meu reino ou eu reinarei. No centro está a figura de Cristo, um símbolo do eu. Estar no centro é experimentar o êxtase, estar fora de si mesmo sem deixar de ser você mesmo. Os antigos filósofos gregos chamavam isso de estado de apatia, não confundir com apático, é um estado de sabedoria e tranquilidade, de não ser perturbado pelas flutuações emocionais selvagens, de ser indiferente ao que acontece com você na vida, e ir junto com tudo o que a vida joga em você. Ao observar o que realmente acontece, em vez da nossa percepção do que acontece, permite acalmar o nosso tornado interior e as paixões terrenas. Os estoicos praticavam o que é conhecido como dicotomia do controle, focar naquilo que está sob seu controle e não naquilo que está fora de seu controle. A apatia não é, no entanto, um estado permanente, isso seria um feito sobre-humano, é antes um estado temporário em pessoas que estão mais sintonizadas com a sua alma, o que para Jung é o alinhamento do ego com o self, a fonte de alimento espiritual. Isso é característico do arquétipo do velho e da mulher sábios. Outros são mais afetados pela ansiedade e pelo sofrimento, pois vivem na borda da roda ou do ego, onde a vida se torna um ciclo vicioso. As pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar enfrentar a própria alma. Estar sozinho consigo mesmo pode levar à solidão no positivo ou à solidão no negativo. Se você fica sozinho quando está sozinho, você está em má companhia. Passar algum tempo sozinho consigo mesmo e com o inconsciente pode ser uma rica fonte de nutrição espiritual e é a chave para a autorrealização. Somente confrontando nosso inconsciente é que podemos nos tornar completos. Jung escreve, como médico, é minha tarefa ajudar o paciente a enfrentar a vida. Não posso pretender julgar as suas decisões finais, porque sei por experiência própria que toda coerção, seja ela sugestão, insinuação ou qualquer outro método de persuasão, acaba por revelar-se apenas um obstáculo à experiência mais elevada e decisiva de todas, que é estar sozinho consigo mesmo, ou como quer que se escolha chamar a objetividade da psique. O paciente deve ficar sozinho se quiser descobrir o que o sustenta quando ele não consegue mais se sustentar. Somente esta experiência pode lhe dar uma base indestrutível. Agora que temos uma noção básica da ideia de totalidade, começaremos com as origens e a história da alquimia. A etimologia da alquimia é de origem incerta. Disse que deriva do árabe alqmi, sal sendo o prefixo para o, a palavra vem do antigo nome do Egito, Shkeme, que significa as terras negras, os solos férteis ao longo do rio Nilo, distintos de exoterras vermelhas ou do deserto. Portanto, a alquimia pode ser vista como a arte egípcia ou a arte negra. Outros acreditam que a palavra árabe deriva da palavra grega quimeia, que significa o fundir junto ou o derramar junto. O termo alquimia pode muito bem ser uma mistura destas diferentes fontes. Não está claro onde a alquimia apareceu pela primeira vez, se foi no Egito, na China, na Índia ou em algum lugar do Oriente Médio, ou se aconteceu em vários lugares ao mesmo tempo. Muitos deles trocaram suas diferentes crenças, práticas e conhecimentos ao longo da Rota da Seda, que também foi uma rota intelectual. De acordo com muitos estudiosos, entretanto, a alquimia remonta ao Egito. Os filósofos pré-socráticos e da Grécia Antiga lidaram principalmente com o pensamento racional e os princípios naturais para compreender o mundo, e fizeram poucas ou nenhumas experiências. Eles criaram os conceitos básicos ainda válidos na física moderna, os conceitos de matéria, espaço, tempo e átomo, e muitos deles procuraram compreender o mundo através de um dos 4 elementos, o fogo, água, ar e terra. Os egípcios, por outro lado, tratavam principalmente da matéria e, embora tivessem ideias religiosas, não possuíam a base filosófica que os gregos tinham. Uma enorme quantidade de energia dos egípcios foi direcionada para a vida após a morte, e sua principal preocupação era que os tipos corretos de rituais fossem realizados para que a vida eterna após a morte fosse assegurada da maneira correta. A distinção entre matéria e espírito não foi feita pelos egípcios. Se você quisesse ter vida eterna, você precisava de um corpo que vivesse para sempre. Esse era o propósito da mumificação. O principal procedimento químico consistiu em banhar o cadáver à base de bicarbonato de sódio. A raiz da palavra latina natrium, sódio, é a palavra egípcia NTR, que significa o Deus.
A mumificação significava banhar o cadáver na substância divina, até que ficasse completamente encharcado nela. Como tal, tornou-se eterno e idêntico ao cosmos. As tendências da civilização grega e egípcia uniram-se num casamento muito frutífero, do qual a alquimia foi filha. Como tal, a alquimia nasceu como um híbrido da filosofia grega e da transformação material e simbolismo egípcio. A figura central da alquimia é Hermes Trismegisto, ou 3 vezes Grande Hermes, cujo nome é derivado do antigo deus egípcio Toto, e de seu homólogo grego Hermes, o mensageiro dos deuses e Psicopompo. A filosofia de Hermes é conhecida como Hermetismo, e ele é o autor da Tábua de Esmeralda, que supostamente contém todo o conhecimento da filosofia e da prática da alquimia, em apenas algumas linhas. É a fonte talvez da máxima alquímica mais importante, como acima, é abaixo. O mundo interior, microcosmo, e o mundo exterior, macrocosmo, são um e o mesmo, tanto dentro como fora. O reino imortal e eterno do mundo interior corresponde à realidade física imortal do mundo exterior que todos nós experimentamos. Ao nos transformarmos, transformamos o mundo, ao transformar o mundo, transformamos a nós mesmos. A consciência humana se expande e abrange a consciência cósmica. A gota retorna ao oceano e a faísca à chama. Em seu livro Jung and the Alchemical Imagination, Jeffrey Raff divide a história da alquimia em 3 fases principais: a alquimia helenística, de 200 a.C. até 600 DC, a alquimia árabe, estendendo-se até cerca de A.D. 1000, e a alquimia latina, que continuou de cerca de 1100 a 1700. A história da alquimia passou por seu próprio processo de morte e renascimento. O alquimista Zósimo escreveu sobre Maria Profetissa, que alguns estudiosos consideram uma das fundadoras da alquimia. Ambos viveram no Oriente Médio, por volta de DC 200 ou 300. A alquimia procurou desvendar o mistério da matéria. Ao transformar a matéria, transformava-se o espírito. Por exemplo, ter uma boa saúde física era importante, porque corresponde a uma boa saúde mental, e assim por diante. Por anúncio. 600, a alquimia começou a desaparecer como disciplina espiritual. Mais tarde, seria revivido nas conquistas muçulmanas, quando os árabes descobriram os textos alquímicos gregos e egípcios e deram continuidade à tradição. Os mais interessados na alquimia eram os sufis, que escreviam sobre a imaginação, o poder da mente e os estados visionários. Jabir ibn Hayyan é considerado o mais famoso dos alquimistas árabes, que supostamente morreu por volta de 800 DC. A alquimia novamente começou a desaparecer, até que outra guerra aconteceu. Desta vez foram as Cruzadas. Os cruzados descobriram os textos gregos que os árabes haviam levado e trouxeram de volta para a Europa, o que deu início ao período latino da alquimia. Um dos alquimistas mais famosos deste período foi Paracelso, que se preocupava mais com o lado médico e prático da alquimia. Ele também estava interessado na criação do homúnculo, a representação de um pequeno ser humano artificial. Por volta de 1700, nasceu o método científico e a alquimia foi considerada fraudulenta, absurda e heresia. As pessoas começaram a se concentrar no atraso e na superstição do passado e no mundo iluminista e racionalista da modernidade. No entanto, um dos maiores cientistas, Isaac Newton, continuou a estudar alquimia pelo resto da vida e produziu cerca de 1 milhão de palavras em obras alquímicas. Após sua morte, a maior parte foi queimada, por medo de arruinar sua reputação. Somente no século XX Jung trouxe a alquimia de volta à vida como psicologia. A alquimia é popularmente conhecida como a arte da transmutação, principalmente, transformar chumbo em ouro. Este processo é conhecido como crisopoeia, fabricação de ouro. O chumbo era frequentemente associado como o mais vil dos metais, é opaco, macio, inútil para fazer ferramentas e venenoso. Existem 7 metais primários na alquimia, que têm 7 influências planetárias: ouro, Sol, prata, Lua, cobre, Vênus, ferro, Marte, estanho, Júpiter, Mercúrio, e chumbo, Saturno. Para os hindus, estes também correspondem aos 7 chakras do corpo. Não se sabe se os alquimistas conseguiram produzir ouro artificial. Parecia ser o objetivo dos alquimistas e compôs milhares de anos de comportamento sério. Para Jung, porém, a tarefa era e sempre foi psicológica.
O produto final não é de natureza material, mas sim espiritual. A alquimia é a arte de expandir a consciência, de autorrealização. Há nas coisas naturais uma certa verdade que não pode ser vista com o olho exterior, mas é percebida somente pela mente, e disso os filósofos tiveram experiência e verificaram que sua virtude é tal que faz milagres. Transformem-se de pedras mortas a pedras filosóficas vivas. O alquimista espiritual esconde a verdade intencionalmente, de modo a evitar que pessoas mais ou charlatões vencidos pela ganância e pela posse material tenham acesso à sua sabedoria. Houve muitos alquimistas diletantes que não conseguiram compreender a natureza espiritual e psicológica da alquimia como transformação interior. Além disso, ocultar a verdade ajudou a protegê-los da perseguição de fanáticos religiosos, pois era considerada herética e resultaria em sentença de morte. Os alquimistas não estavam apenas preocupados com o chumbo, mas também em transformar o tipo mais inferior de matéria que se possa imaginar em carne podre, urina, veneno, fezes, etc., na expressão do tipo mais elevado de matéria, o ouro. Isso é conhecido como matéria básica ou prima matéria, matéria primeira, que é a única coisa que constitui tudo no universo e é a fonte da vida. Existem centenas de sugestões diferentes para esta substância indescritível. Psicologicamente, pode ser definido como a nossa própria consciência. Um famoso ditado alquímico é: Vincer quililinis invenitur, na sujeira será encontrado. Aquilo que você mais valoriza na vida se encontra nos lugares menos prováveis. Muitos trabalhos alquímicos são difíceis e aparentemente impenetráveis, é como navegar por um labirinto, mas às vezes você tropeça em uma joia. A prima matéria se expressa numa trindade. Estes são conhecidos como tria prima, aos quais os alquimistas deram codinomes: enxofre, alma, mercúrio, espírito, e sal, corpo. Estes compõem tudo no mundo. O processo de transformação da matéria passaria sempre por estes três princípios. Na arte alquímica da espagíria, que significa separar e recombinar, o alquimista transformava plantas e ervas em óleo por destilação, criando óleos essenciais, a alma. No processo de fermentação, eles criariam o licor, a aguardente, por isso chamamos de aguardente alcoólica. E a destruição da planta pelo fogo criaria uma cinza, que ao ser lavada com água, filtrada e evaporada, deixaria cristais de sal, o corpo. Isto nos mostra que os alquimistas realmente pensaram seriamente sobre a ligação entre o mundo interior e o mundo exterior. Os alquimistas viam o corpo como todos os objetos e materiais que compõem a realidade. No entanto, estes são meros conceitos ou ideias. A realidade física não é tão sólida quanto imaginamos. O mundo pode assumir uma aparência totalmente nova dependendo da nossa percepção dele. Este é um reflexo do espírito, que é a mente. E a alma é a causa de tudo o que existe. O espírito é a ponte que une corpo e alma, representado por Mercúrio, a versão romana de Hermes, que também é parente de Toto, são todos o mesmo arquétipo. Em suma, a alquimia é a compreensão de como o inconsciente, seu espírito, se relaciona com a consciência, seu corpo, que para Jung representa a personalidade total de alguém, o self, a alma. Para compreender a natureza da realidade, é preciso compreender a prima matéria. Ao dividi-lo em suas partes componentes, o alquimista reuniria então as partes de modo a criar uma nova substância, alterando os diferentes elementos, fogo, água, ar e terra, e qualidades, quente, frio, seco e úmido. Este é um princípio importante na alquimia, conhecido como solve e coagula, um processo de decomposição para separar e reunir, que é idêntico ao significado da espagíria. O objetivo de transformar a prima matéria é criar o lápis philosophorum, a pedra filosofal, que é o símbolo central da alquimia. É a substância que atua como catalisador intermediário e, ao misturá-la, transforma a matéria básica em ouro. A obtenção da pedra faz parte do que é chamado de opus magnum, a grande obra, dos alquimistas. Os alquimistas acreditam que a obra procede de um e leva de volta a esse. Isto é expresso no famoso axioma de Maria, um tema recorrente na alquimia e símbolo da totalidade, que Jung cita: um torna-se dois, dois torna-se três, e do terceiro surge o um como o quarto. Esta é a essência da pedra filosofal, cujo símbolo é o círculo quadrado. Na imagem podemos ver todos os princípios da alquimia acontecendo. O círculo externo é uma representação da alma, cujas possibilidades são ilimitadas e infinitas.
Dentro do círculo, há um triângulo, latria prima. Depois temos um quadrado, que simboliza os 4 elementos. Quando tudo isso é reunido, obtemos mais uma vez o círculo da alma. Isso pode ser repetido numa regressão infinita e é o que compõe a pedra filosofal. A pedra é por vezes descrita como capaz de produzir a panaceia universal, que cura as doenças e sofrimentos da humanidade, o alcaeste ou solvente universal, capaz de dissolver qualquer substância sem destruir o seu componente fundamental, o santo graal, que concede a juventude eterna. E o elixir da vida, que concede a imortalidade e interessava principalmente aos alquimistas chineses. Ironicamente, muitos imperadores chineses que procuravam prolongar a sua vida morreram por beberem elixires. Estas ideias devem ser tomadas como trabalho interno, não existem atalhos para a autorrealização. Foi o nosso desejo pela verdade e pela iluminação da nossa natureza que nos motivou a procurar, através de todos os meios possíveis, aquela coisa que inconscientemente sentíamos que havíamos perdido e que cabe a nós readquirir. Para Jung, a pedra filosofal está em nós mesmos, é o velho ditado ou conhece a ti mesmo. A pedra alquímica, o lápis lazuli, simboliza algo que nunca pode ser perdido ou dissolvido, algo eterno que alguns alquimistas compararam à experiência mística de Deus dentro da própria alma. Geralmente é necessário um sofrimento prolongado para queimar todos os elementos psíquicos supérfluos que ocultam a pedra. Mas alguma experiência interior profunda do ser ocorre à maioria das pessoas pelo menos uma vez na vida. Do ponto de vista psicológico, uma atitude genuinamente religiosa consiste num esforço para descobrir esta experiência única e, gradualmente, para se manter em sintonia com ela, se é relevante que uma pedra seja em si algo permanente, de modo que o eu se torne um parceiro interior para quem a atenção de alguém está continuamente voltada. O significado psicológico da alquimia vem da projeção psicológica. A projeção nunca é feita, ela acontece, simplesmente está ali. Na escuridão de tudo o que é externo ao que encontramos, existe uma vida interior ou psíquica que é a nossa. Jung acredita que, por se tratar de uma questão de projeção, o alquimista estava naturalmente inconsciente do fato de que a experiência nada tinha a ver com a própria matéria. Ele experimentou a sua projeção como uma propriedade da matéria, mas o que ele estava realmente experimentando era o seu inconsciente. Esta foi uma época em que a mente do alquimista ainda lutava com os problemas da matéria, quando a consciência exploradora era confrontada pelo vazio escuro do desconhecido, em que figuras e leis eram vagamente percebidas e atribuídas à matéria, embora realmente pertencessem a ela. Para a psique, tudo o que é desconhecido e vazio está repleto de projeção psicológica, é como se a formação psíquica do próprio investigador estivesse refletida na escuridão. O que ele vê na matéria, ou pensa que pode ver, são principalmente os dados do seu próprio inconsciente que ele projeta nela. Em outras palavras, ele encontra na matéria, aparentemente pertencente a ela, certas qualidades e significados potenciais de cuja natureza psíquica ele está inteiramente inconsciente. Este procedimento não foi, obviamente, intencional ou foi uma ocorrência involuntária. Existe uma existência psíquica que precede a consciência. De tempos em tempos, recebemos mensagens deste reino através de sonhos, fantasias, intuições, visões e assim por diante, e é delas que tiramos a conclusão de uma existência psíquica em nós mesmos que é totalmente diferente da nossa mente consciente. Assim, existe na alquimia uma quantidade surpreendente de material do inconsciente, produzido numa situação em que a mente consciente não seguia um programa definido, mas apenas procurava. Esse é um ponto importante. As conclusões são espontâneas, ao contrário de outros materiais simbólicos que sempre foram revisados. A alquimia contém uma coleção de símbolos arquetípicos com um mínimo de personificação. As representações dinâmicas do processo transformador subjetivo que ocorre nos indivíduos não apenas forneceram confirmação e validação dos próprios conceitos de Jung, mas ele descobriu que forneciam um rico léxico para a compreensão dos sonhos de seus pacientes e de uma série de fenômenos culturais. Para nos tornarmos quem somos, é necessária uma reconexão com os instintos, com o inconsciente e com o mundo mítico. E ao mesmo tempo, manter um ego forte para diferenciar entre o cotidiano e os arquétipos do inconsciente coletivo. É preciso saber a diferença para aplicar o pensamento racional e o comportamento ético aos produtos do inconsciente sem ser dominado por eles ou se curvar a eles, mas também sem ignorá-los e tratá-los como se não tivessem sentido.
Quando alguém se fecha completamente ao inconsciente, também se fecha à energia que vem desses símbolos. Isso pode levar à alienação e à depressão. Meditação, oração, sonhos, etc., são todos processos de cura que nos permitem reintegrar o nosso eu fragmentado, alinhar-nos e estar em harmonia conosco próprios. Isso não pode ser feito pelo raciocínio lógico, é um modo de ser participativo e existencial. A união de opostos num nível superior de consciência não é uma coisa racional, nem é uma questão de vontade, é um processo de desenvolvimento psíquico que se expressa em símbolos. A maneira de atrair o inconsciente para a consciência é interagindo com símbolos, que são a linguagem do inconsciente. Estamos constantemente rodeados de símbolos na nossa vida cotidiana, desde tempos imemoriais. E embora tenhamos menos consciência deles do que os nossos antepassados, porque criamos um ambiente artificial e um estilo de vida que, em muitos casos, vai contra os nossos impulsos instintivos, eles ainda estão muito vivos no nosso inconsciente e desempenham um papel importante nas nossas vidas. Procurar símbolos é como pescar no oceano do inconsciente. Carregar muitos fará com que seu barco afunde, isso representa inflação do ego e arrogância, mas não carregar nenhum símbolo fará com que você se sinta vazio e, sem energia, a vida aparece sem cor, a vida perde o sentido. Como um pescador que volta para casa depois de um longo dia sem peixe, a alma continua com fome. Jung desenvolveu sua própria técnica para lidar com símbolos, que chamou de imaginação ativa. O inconsciente tem 1000 maneiras de extinguir uma existência sem sentido com uma rapidez surpreendente. O trabalho dos alquimistas está repleto de símbolos. Como o Ouroboros, o devorador de cauda, que representa uma cobra ou dragão comendo o rabo. É considerado o símbolo alegórico mais antigo da alquimia, que aparece na Crisopeia do alquimista Cleópatra, simbolizando o conceito de eternidade e retorno sem fim, associado à máxima um é tudo, e tudo é um. Às vezes, um alquimista era iniciado por um professor, que confundia deliberadamente o aluno. Eles não lhe diriam o que realmente queriam dizer, porque queriam que você descobrisse por si mesmo. Se o professor contasse todos os seus segredos ao aluno, não haveria trabalho interno, apenas uma transmissão desapegada de conhecimento, sem qualquer transformação no indivíduo. É preciso trabalhar com o material até chegar a uma compreensão que impacte a vida da pessoa. O ouro é o valor mais elevado da consciência, a realização do ser. Para alcançar esse estado, porém, devemos primeiro desintegrar a nossa consciência do ego. Um se torna muitos, como todas aquelas figuras que aparecem acima da cabeça do meditador no livro alquímico da vida taoísta que apresentou Jung a alquimia. Todo mundo é uma personalidade múltipla, não no sentido patológico do termo, mas na medida em que todos temos personalidades vivas além da personalidade do ego. Estes são os arquétipos do inconsciente coletivo e são autônomos. Você pode vê-los nas figuras dos seus sonhos, que na maioria das vezes, mas nem sempre, representam diferentes partes de você e não de outras pessoas. Isto parece bastante bizarro para nós quando pensamos sobre isso, pois é completamente contrário à nossa vida cotidiana normal. Os antigos filósofos gregos o chamavam de daimon, não confundir com demônio, uma voz interior, espírito guardião, figura tutelar, anjo ou eu superior que zela por cada indivíduo. Então, como praticar a alquimia? Há uma série de operações para alcançar a pedra filosofal, embora não tenha havido um acordo geral sobre quantas ou quais eram. Houve, no entanto, vários passos que ocorrem com mais frequência em textos alquímicos. Em seu livro Anatomia da Psique, Edward Edinger distingue 7 operações como as principais que compõem a transformação alquímica e usa seus termos latinos para diferenciar os processos psicológicos dos procedimentos químicos. São elas, calcinatio, solutio, coagulatio, sublimatio, mortificatio, separatio e coniunctio. Pode parecer um processo linear, mas não é. É semelhante à noção de circunvolução de Jung, onde uma ou mais operações podem se repetir. As diferentes operações são passos em direção à individuação. O fogo é um símbolo central na alquimia. A alquimia é a arte do fogo, e os alquimistas, os filósofos, pelo fogo. A primeira operação é a calcinatio, processo de queima de uma substância até que ela seja reduzida a cinzas finas. Quando a alma é queimada pelo fogo, ela fica lasciva, ciumenta, frustrada ou irada. O fogo é ativo, energético e instintivo.
É diferente da frieza da tristeza intensa, que é passiva, contemplativa e letárgica. O fogo, porém, também é um processo de catarse. É a destruição do ego e dos bens materiais, um processo natural de humilhação à medida que somos gradualmente assaltados e vencidos pelas provações e tribulações da vida. Heráclito considerava o fogo o primeiro princípio ao qual todas as coisas devem sua existência. Alimentar a chama do coração com devoções diárias de ação correta, pensamento correto, fala correta, meditação e oração ou aumenta o poder, a sabedoria e o amor da natureza divina do homem. O fogo e a rosa são um. Estamos profundamente satisfeitos ao saber que o fogo da transformação e a flor do renascimento são um e o mesmo. A expressão "o Deus é um fogo consumidor" ou é bem conhecida nas escrituras sagradas. Os serafins queimam ou são seres celestiais de fogo que voam ao redor de Deus clamando: "O Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso." O fogo queima todos os nossos erros e mentiras, só a verdade sobrevive ao fogo. A segunda operação na alquimia é solutio. Enquanto calcinatio simboliza o fogo, solutio refere-se à água. Alguns textos consideram na raiz da alquimia. É o processo de transformar um sólido em líquido. É mais uma dissolução do ego e uma imersão nas profundezas escuras do oceano, o inconsciente. A terceira operação é coagulatio, que representa a terra, transformando o líquido novamente em sólido. Assume uma forma fixa, pesada e permanente. É a queda do espírito para a carne, do céu para a terra. O fato de algo ter se tornado terra significa que foi concretizado em uma forma particular, que se tornou apegado a um ego. Expor-se à vida diária e ao trabalho duro solidifica a personalidade. Jung escreveu: "Passei sem eletricidade e cuido eu mesmo da lareira e do fogão. À noite, acendo as lâmpadas antigas. Não há água corrente e eu bombeio a água do poço. Corto a lenha e cozinho a comida." Esses atos simples tornam o homem simples, e como é difícil ser simples. É importante ter uma forte âncora na realidade ao interagir com o inconsciente, e não se perder no pensamento abstrato, em detrimento da vida prática, que leva à depressão e à melancolia. Ações falam mais alto que palavras. Além disso, quando alguém assume a responsabilidade de tornar conscientes os seus conteúdos inconscientes, caminha para a autorrealização. A palavra humildade vem da palavra latina humus, que significa terra. Uma pessoa humilde tem os pés no chão. Humano é derivado da mesma palavra, aquele que está ancorado. A humildade contém uma rica fonte de nutrientes que nos cura. A quarta operação é a sublimatio, relativa ao ar. Transforma o material em vapor, que surge do topo do recipiente alquímico e era visto como espírito, em contraste com o material. A reunião do corpo com o espírito é um processo de elevação onde uma substância inferior é traduzida em uma forma superior por um movimento ascendente. É como respirar o ar puro da montanha depois de uma subida difícil. Quando temos um problema e olhamos para ele de cima, muitas vezes ele deixa de ser um problema, pois ganhamos objetividade psíquica. A sublimatio está associada a escadas, nuvens, carruagens, etc. O processo é libertador, mas também perigoso, pois pode levar alguém a alturas insuportáveis, pode ser desastroso ficar preso no céu. Um jovem relembra vários sonhos que teve: "Certa vez sonhei que tinha subido uma escada para uma plataforma alta, e então alguém removeu a escada e eu fiquei preso no alto, sem ter como descer novamente. Outra vez, eu estava subindo uma escada quilômetros acima da superfície da terra, com algo me impelindo para a frente. Não ousei olhar para baixo com medo de ficar tonto e largar o degrau. É preciso tanto uma subida quanto uma descida. Este é o paradoxo." Nietzsche expressa isso lindamente: "O homem é uma corda amarrada entre a besta e o além-homem, uma corda sobre um abismo. Uma perigosa travessia, um perigoso caminho, um perigoso olhar para trás, um perigoso estremecimento e permanência. O que é grande no homem é que ele é uma ponte e não um fim, o que é amável no homem é que ele é uma superação e uma queda." Como diz um ditado alquímico: sublimar o corpo e coagular o espírito. O movimento ascendente eterniza, o movimento descendente personaliza. Este processo é expresso na tábua de esmeralda, que se refere ao único princípio da alquimia: dele sobe da terra ao céu, e desce novamente à terra, e recebe o poder do acima e do abaixo.
Assim você terá a glória do mundo inteiro. Portanto, todas as trevas fugirão de você. Nossa felicidade não deve ser baseada em algo ilusório. Quanto menos desejos terrenos alguém tiver, mais rico ele realmente se torna. As ilusões prendem-nos a um falso sentimento de limitação humana e escravizam-nos, seduzindo-nos a entregar-nos a coisas que dificultam o desenvolvimento da alma. O resto das operações assume uma forma diferente dos 4 elementos. Durante o processo de transformação da matéria, os alquimistas viam ocorrer diferentes etapas ou mudanças de cor, o nigredo, e escurecimento, o albedo, esbranqueamento, as citrinitas, amarelecimento, e o rubedo, avermelhamento. A partir do século XV, porém, as cores foram reduzidas a 3, e o amarelo caiu em desuso ou raramente foi mencionado, pois se fundiu com a fase final. O nigredo é uma morte espiritual somente tendo a coragem de abandonar as velhas ideias e limitações que estão bloqueando o seu desenvolvimento, é que se pode abrir a porta para uma nova visão, transformando-se em um novo eu. Como escreveu Nietzsche, a cobra que não consegue tirar a pele tem que morrer. Assim como as mentes que são impedidas de mudar de opinião, elas deixam de ser mentes. O guia para esse insight não é apenas a experiência adquirida na vida, mas também a escuta do inconsciente, que é o nosso guia definitivo na vida. O sujeito deve estar aberto e consciente de seu inconsciente e abordá-lo de maneira honesta. O nigredo representa a 5ª operação alquímica, a mortificatio. Podemos observar esse processo na natureza, como a decomposição dos corpos, a queda das folhas, o apodrecimento dos frutos, etc. Onde os nutrientes são reciclados de volta à terra. A ideia de algo que fica preto é a matéria começando a morrer e apodrecer, putrefactio. O nigredo é visto como a mais negativa das operações, e muitas vezes referido como o preto mais preto que preto, um lugar sem luz. É a noite escura da alma. O processo é uma purificação da horrível escuridão da nossa mente. Este estágio é representado pelo corvo e inclui morte, sofrimento, tristeza, depressão, solidão, cansaço da vida e suicídio. Ela se manifesta naqueles que vivenciam uma crise de sentido na vida, que se sentem engolidos pelo chão, e a única saída é iniciar o trabalho interior. O estado de horror, porém, é tão insuportável que recorremos a qualquer coisa para desligá-lo e, assim, ficamos entorpecidos de prazer. Quando começamos a nos sentir desconfortáveis e conscientes de que algo não está certo, mas não sabemos o que é, e estamos num estado de massa confusa, de caos interior. É a voz da vida não vivida. Se prestarmos atenção nisso, começaremos a ver coisas que não gostamos de ver em nós mesmos, mas que podem ser muito valiosas. Neste estado, devemos perguntar-nos: qual é a próxima coisa certa que posso realmente fazer, além de nada? O nigredo é um momento de máximo desespero, pré-requisito para mudança e transformação. É um processo de separação do joio do trigo. Quando você chega a essa solidão consigo mesmo, e quando está eternamente sozinho, e você é forçado a se intrometer e é obrigado a tomar consciência de seu passado. A porta para a paz é estreita e ninguém pode entrar, exceto através da aflição da alma. Para Jung, o nigredo é o confronto com a sombra e o material inconsciente. Ele escreve: o autoconhecimento é uma aventura que nos leva inesperadamente para longe e profundamente. Mesmo um conhecimento moderadamente abrangente da sombra pode causar muita confusão e escuridão mental, uma vez que dá origem a problemas de personalidade que nunca se tinha imaginado antes. Só por esta razão podemos compreender por que os alquimistas chamavam a sua nigredo de melancolia, um negro mais negro que o preto. No auge do desespero e da escuridão, porém, é onde de repente uma iluminação vem de cima. Não há luz sem sombra e não há totalidade psíquica sem imperfeição. Para completar-se, a vida não exige perfeição, mas plenitude, e para isso é necessário o espinho na carne, o sofrimento dos defeitos sem os quais não há progresso nem ascensão. É o arquétipo do curador ferido, estar em casa na escuridão do sofrimento e ali encontrar germes de luz e recuperação. Este é um processo de cura, e Jung chama esse processo de enantiodromia, a união dos opostos. Quanto maior a tensão, maior é o potencial. Uma grande energia brota de uma tensão correspondentemente grande de opostos. Antes do segundo estágio, o albedo, e há uma fase de transição chamada cauda pavonis, cauda do pavão, na qual aparecem muitas cores.
O albedo é a lavagem das impurezas, um batismo, representado pela pomba. Isto leva ao sexto passo, a separatio, a consciência dos opostos, do nigredo e do albedo. Neste ponto é alcançado o primeiro objetivo principal do processo. O albedo é muito valorizado por muitos alquimistas como se fosse o objetivo final. É a condição feminina ou lunar, que permite criar prata. No entanto, alguns submeteram a matéria branca a outra morte, tornando-se preta mais uma vez. Se bem-sucedido, levaria à fase final, o rubedo. A cor vermelha está associada ao sol, ao ouro e à pedra filosofal, encerrando a grande obra. Procure a frieza da lua e você encontrará o calor do sol. Este é o despertar, onde a fênix surge e renasce do fogo. Paramos de temer a escuridão, uma vez que sabemos que a fênix em nós ressurgirá das cinzas. Somente aquilo que pode destruir a si mesmo está verdadeiramente vivo. O vermelho e o branco são o rei e a rainha, o sol e a lua, que nesta fase podem celebrar o hieros gamos, casamento sagrado, conduzindo à fase final, a conjunctio. Este passo foi particularmente importante para Jung e representa a reunificação da prima matéria, criando a pedra filosofal. É a totalidade do Mercúrio hermafrodita, as imagens da alma contrassexuais, anima e animus, a união dos opostos que restaura o ser. Jung escreve, Mercúrio está no início e no fim da obra, dele é a prima matéria, o caput corvi cabeça de corvo, o nigredo, como dragão ele se devora e como dragão ele morre, para ressuscitar como o lápis lazuli. Ele é o jogo de cores na cauda pavonis e a divisão em 4 elementos. Ele é o hermafrodita que existia no início, que se divide na clássica dualidade irmão-irmã e se reencontra na conjunctio, para aparecer novamente no final na forma radiante do lumen novum nova luz, a pedra. Ele é metálico mais líquido, matéria mais espírito, frio mais ígneo, venenoso e ainda assim uma poção curativa, um símbolo que une todos os opostos. A alquimia é um processo de morte e renascimento espiritual. A morte é o fim ou a transição para uma nova experiência. É a jornada do herói da qual todos participamos. O chamado à aventura que leva a um confronto com nosso dragão, nosso pior medo, evento, pessoa ou memória muito evitado, uma missão difícil que pode exigir muitas tentativas para ser concluída. A recompensa é acessar o baú do nosso ouro interior, ou seja, a morte psicológica do nosso antigo eu e o nascimento de um novo e mais capaz eu, com um elixir para compartilhar a experiência com os outros. O fim do trabalho alquímico foi concebido como autoconhecimento. A alquimia procura curar o sofrimento da mente humana, da alma humana. Um verdadeiro alquimista apodera-se da matéria negra de toda a existência e transforma-a em algo luminoso. Para que este conhecimento espiritual seja valioso, deve ser colocado em prática. Resumindo, temos calcinatio, fogo, solutio, água, coagulatio, terra, sublimatio, ar, depois mortificatio e separatio, nigredo e albedo, e, finalmente, conjunctio, rubedo. Deve ser reiterado que esta é uma das muitas interpretações diferentes do processo alquímico e não deve ser tomada como definitiva. Isto deveria, no entanto, servir como uma introdução sólida ao trabalho alquímico. Na Montanha dos Adeptos, vemos que o processo de desenvolvimento psicológico é análogo aos estágios da transformação alquímica da matéria básica em ouro. A pedra filosofal aqui é representada como um templo dos sábios ou enterrado na terra. A fênix, símbolo da personalidade renovada, abrange o sol e a lua, seus opostos como masculino e feminino. O zodíaco ao fundo simboliza a duração do processo, os 4 elementos indicam totalidade. O homem vendado representa a busca cambaleante pela verdade, o caminho certo é mostrado pelo investigador preparado para seguir seus instintos naturais. Um velho alquimista deu o seguinte consolo a um de seus discípulos: não importa quão isolado você esteja e quão solitário você se sinta, se você fizer seu trabalho com verdade e consciência, amigos desconhecidos virão procurá-lo.